Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo é a sequência de 3 vídeos que eu vou trazer aqui para você, tá bom? Porque não dá para me colocar tudo em um vídeo só, a história é longa, como que eu fiz para conquistar a minha casa e chegar no padrão que ela está hoje, tá bom? Então, se você gosta deste conteúdo, você sonha em ter sua casa própria, eu te garanto que a lei da atração pode te ajudar, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, ative as notificações para quando eu trouxer os outros vídeos, a plataforma te avise que chegou vídeo novo no canal, tá bem? Fica aqui comigo. Bom, tudo começa com um desejo, né? As coisas nascem no pensamento, viram sentimento, e esse sentimento cria uma vibração e atrai para a nossa vida o que nós tanto desejamos. É assim que a lei da atração funciona, tá bom? Bom, em 2003, né, eu morava numa cidade aqui no Espírito Santo. Eu fui criada, né? Na verdade, eu nasci em São Paulo, né? E meus pais me enviaram para o Espírito Santo para poder morar com meus avós e tios, né? Porque eles não tinham condições de cuidar de mim e da minha irmã. Mas isso é uma história para outro vídeo, tá bom? Não vou falar sobre isso aqui agora. Né? Eu morava ali naquela cidade, no Espírito Santo, e fui criada ali eu tinha meus amigos, ali eu tinha, né, meus parentes, eu tinha toda uma estrutura, né, eu tinha um relacionamento na época, morava de aluguel, e a gente trabalhando e conquistando as coisas com muita dificuldade, né, mas todo mundo sabe que morar de aluguel não é fácil, porque o aluguel, como se dizem, come no prato com a gente, né? A gente paga um, já tá vencendo o outro. Então, é muito complicado viver de aluguel. E eu sempre tive o desejo, né, de sair daquela situação, porque já tinha muitos anos que eu tava morando de aluguel. Eu tinha o desejo de sair daquela situação, mas não sabia como, né? Porque ganhava pouco na época. E chegou uma época em que, né, meu companheiro ficou desempregado, eu trabalhava numa lojinha e a gente ia se virando ali, né, e levando a vida como dá para manter nossos filhos, manter casa, né, e tudo. E assim a gente foi seguindo até o dia que nós fomos na casa da minha cunhada em uma outra cidade, né, também aqui no Espírito Santo, só que outra região próxima, né? E eu sempre tive o desejo de morar próximo do mar, porque a cidade que eu morava não era litorânea, né? Era uma cidade mais de montanha, né? Mais de interior. E onde eu queria era ficar mais próximo do mar, porque eu amava o mar. E para mim ir para a praia, né? Para eu ir para a praia com os meus filhos, era uma via crucis, porque tinha que pegar 2 ônibus na época, né? Era muita dificuldade com criança, com bolsa e tudo para ir para a praia. 2 ônibus não é fácil não, com criança pequena, né? Aí eu sempre tive o desejo de morar mais próximo à praia. Não precisava ser na beira do mar, mas que fosse mais próximo da praia, onde facilitasse a minha vida com minhas crianças. Aí teve um dia, né, eu fui visitar a minha cunhada em uma cidade que fica próxima ao litoral, que é onde eu moro hoje. Contei quase, né? Eu vou chegar lá. Fui visitar a minha cunhada. Aí, né, um dos animaizinhos dela morreu e ela enterrou em um quintal baldio que tinha assim próximo à casa dela, né? E ela foi me mostrar, a gente estava assim passando a tarde depois do almoço, né? A gente saiu para conversar e ela foi me mostrar o local, né, onde ela tinha enterrado o bichinho. E eu fui lá e a gente passeando pelo terreno,
no fundo assim do terreno tinha uma casa. Essa casa estava ali abandonada. E ela falou assim: Lisnara, já pensou se você tivesse condição de comprar esse lote? Olha o tamanho desse terreno. Seria bom, né? Pelo menos vocês iam ficar aqui perto de mim e tal, né? E a gente foi conversando. Ela falou: imagina, aqui dá para construir uma casa e tal. E a gente conversando, ela foi conversando e tudo que ela falava ia criando em mim o desejo de adquirir aquele imóvel. Mas eu não tinha nenhuma condição de adquirir o imóvel. Era somente um desejo. Mas conforme ela ia falando, eu ia me sentindo, sabe? Eu via como se aquele terreno, aquela casa ali, já fosse minha. Porque foi criando, né? Tudo que a gente fala, ouve, gera na gente algum tipo de sentimento e emoção, né? E quando a gente estava ali conversando, o desejo foi criado em mim, foi o desejo de posse daquele local, mas eu não tinha como, entendeu? Eu não tinha nem um centavo que desse para me comprar aquele local. Aí tá, né? Eu fiquei ali com ela por ali, passeando, né? E conversando. Depois, quando deu o final da tarde, eu fui embora e passou-se o tempo. Passou uns 4 anos, mais ou menos. E eu morava de favor numa casa, né, que era da minha família. Minha avó tinha falecido e essa casa ficou desocupada, né? Como eu morava de aluguel, eu falei, será que eu posso morar lá, né, com minhas crianças e tal? Ficar lá com a minha família até que eu consiga algo melhor, né? Pelo menos eu saía do aluguel. E assim eu fui morar nessa casa que era da minha avó e estava lá abandonada, porque ninguém ia para lá, né? Por causa de crenças limitantes, né? As pessoas tinham medo de morar no local, com medo de assombração, sei lá do que. E a casa estava lá, desocupada. Eu falei, se ninguém for e alguém me autorizar, eu vou para lá. Aí foi assim, né? Me cederam a casa e eu fui morar nessa casinha que era da minha avó. Era uma casa de 3 cômodos, um banheiro e uma varanda, né? Não tinha um quintal muito grande, era um quintal pequenininho, mas dava pra gente ir se virando ali até que alguma outra oportunidade surgisse. Só que era um local um pouquinho complicado, sabe? Eu fui criada ali, mas eu amava todas as pessoas que tinham ali por perto, né? Porque foram pessoas que cresceram comigo, né? Tanto os amigos, os parentes e tudo. Mas eu tinha muito desejo no meu coração de me mudar dali. Por quê? Porque era muita gente. Era um bairro assim que já estava muito sobrecarregado de pessoas. Então era muita gente, muito barulho, muito som ligado, sabe? Aquele lugar assim que é aquela confusão, aquela coisa assim, muita informação na nossa mente. E eu não estava mais querendo ficar ali. Então eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que arrumar um jeito. Eu falei, eu tenho que arrumar um jeito, tem que ter uma solução. Mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha como sair dali. Eu não tinha nem para pagar um aluguel em outra casa, em outro local. Eu não tinha condição, né? Aí, nessa época já, né, a pessoa que vivia comigo estava já desempregada e eu trabalhava numa lojinha para poder ir mantendo a casa, mantendo as coisas, né, mantendo os filhos. E ele fazia um servicinho aqui e outro ali também para poder ir mantendo. E assim a gente ia vivendo. Aí passou-se, né, de 2003, que foi criado o desejo, passou-se o tempo e eu ali, tranquila, levando minha vida, tava sentada fazendo minha unha na manicure. Aí minha irmã chegou me chamando. Lisnara, tem alguém aqui te procurando. Eu falei, me procurando? É. Minto, antes disso, alguém falou assim, Lisnara, seu nome foi falado na rádio, tem alguém te procurando. Eu falei, me procurando? Quem pode ser? Aí tentei ligar na rádio,
Só que o programa já tinha terminado e eles falaram que não podia dar informação, só no dia seguinte. Aí, né, fiquei com aquela pulga atrás da orelha, não sabia quem podia ser que estava me procurando e fiquei tranquila. Aí, tô lá na manicure fazendo minha unha, de repente a minha irmã chega falando: Lisnara, adivinha quem tá aqui te procurando? Eu falei: não sei. Ela falou assim, aí ela entrou, né, lá no local com um homem. Ela falou assim: olha para essa pessoa, você sabe quem é? Eu olhei e falei: não faço a mínima ideia. Ela falou: Lisnara, é o tio Sérgio, irmão da nossa mãe. Falei: tio Sérgio? Ela é o tio Sérgio. Aí, esse meu tio, ele era o tio que eu mais amava na minha vida quando eu era criança. Eu lembro muito dele, né, nossas festas ali de família, quando meus pais ainda estavam vivos, né, eu me lembro deles ali, que a gente sempre fazia festa e meu tio estava sempre presente. Mas eu era muito pequenininha, por isso que eu não lembrei dele assim de imediato, né. Aí foi aquela festa, né, todo mundo, ele falando, né, como é que tava a vida lá dos meus avós e tal. Ele veio pro Espírito Santo atrás de mim e da minha irmã, porque meus avós estavam já velhinhos, né, e ele queria deixar para mim, para minha irmã, a casa que eles moravam em Minas Gerais. Na verdade, eles vieram atrás do meu pai, só que meu pai já tinha falecido, então aquela casa seria passada para mim, para minha irmã, né? Herança passa de pai para filho. Então ia ficar para mim, para minha irmã. Aí fomos para Minas Gerais, né? Ele veio nos buscar, nós fomos para Minas Gerais, reencontramos nossos avós, foi uma festa, foi muito bom, nossa. Foi assim uma emoção muito grande, que a última vez que eu vi meus avós eu era muito pequenininha. Então a emoção foi imensa, né? Fomos no cartório, resolvemos todos os problemas, tudo que tinha que resolver. Ficamos lá uns 15 dias com eles e voltamos para o Espírito Santo, né? Que a gente tinha nossas coisas para fazer. Voltamos para o Espírito Santo e passando mais ou menos uns 3 meses, meus avós, né, meu avô faleceu, que ele já estava bem velhinho, já não enxergava mais, já andava com dificuldade. Meu avô faleceu e depois, com mais ou menos uns 3 meses, a minha avó também veio a falecer, que ela também já estava bem debilitada, né, bem velhinha, também veio a falecer. E assim, essa casa que eles moravam, que ele colocou no nosso nome, foi vendida. E o dinheiro veio para minha mão e da minha irmã, onde cada uma comprou o seu imóvel, né? Eu fiquei com dinheiro, mas é aí que começa, aí que vem a resposta de como a lei da atração funciona. Eu não tinha como adivinhar. Olha só. Eu peguei, deixei aquele dinheiro guardado e procurei durante muitos dias. Quase um mês eu fiquei procurando casa para comprar no bairro onde eu residia com os meus filhos, né? Na cidade atual que eu morava. Procurei, vasculhei e, olha, perguntava para um, perguntava para outro, e subia morro, e descia morro, e entrava em rua, saía de rua, e procurando, não encontrei casa que entrasse dentro do meu orçamento. Aí, depois de quase um mês eu já estava cansada de procurar, a minha cunhada me liga: Lisnara, eu soube que você tá atrás de casa para comprar. Olha, o vizinho botou aquele lote, você lembra lá atrás? Aquele terreno que a gente andou por ele e tal. Então, ele está à venda. Por que você não vem para cá para ver? De repente, quem sabe cabe no seu orçamento. Eu não contei o tempo. Eu me arrumei, peguei o ônibus e parti para lá. Parti para lá e fui conversar com o dono, né? E graças a Deus, né, deu tudo certo.
O dinheiro que eu tinha em mãos dava para comprar aquele lote, que era um lote muito bom, um lote amplo. A casa não era tão boa, era sim uma casa de alvenaria, mas era de eternite, né? E não tinha varanda, tinha algumas reformas, alguns ajustes para fazer na casa, mas era minha casa e eu não somei, não pensei, sabe? A alegria era tão grande. Eu peguei, comprei e voltei para casa, arrumei minhas mudanças e vim. Eu me mudei à noite aqui para onde eu tô morando agora, tá bom? Que fica na cidade que eu desejei há 4 anos atrás, mais ou menos, uns 4 anos atrás. Vim e, nossa, eu me mudei à noite, né? E quando eu tava colocando as mudanças para baixo, né, do caminhão, eu parei e agradeci. Nossa, eu agradeci tanto a Deus, porque era um sonho que eu estava realizando, né? O sonho de ter a minha casinha, de ter a minha casa própria. E coloquei tudo para dentro, né? Ali, fui botando tudo para dentro. E de manhã, pensa na emoção de acordar de manhã cedo. Quando eu abri a porta da cozinha, assim, gente, tava um friozinho, porque eu acordei bem cedinho, né, para começar a arrumar as coisas para botar no lugar. Aí quando eu abri a porta da cozinha, tava aquela relva assim, né, aquela neblina, os pássaros cantando e aquele arco-íris lindo no céu. Nossa, eu olhei e eu falei, meu Deus, muito obrigada. Eu falei, Senhor, muito obrigada, Deus. Aí veio assim aquela plenitude, sabe? Aquele sentimento assim de gratidão por ter conquistado, por ter conseguido. Para mim foi a maior conquista da minha vida, foi minha casa. Foi minha casa. Tá bom? Então, esse vídeo eu tô gravando não é para me gabar nem nada não. Isso aqui é para dizer para você. Você tem um sonho, seja ele grande ou pequeno. Não desista. Não desista, mesmo que você não tenha condição nenhuma, mesmo que você olhe e fale assim, é impossível. Acredite, não existe nada impossível se você tiver fé. Porque através da nossa fé, a gente cria a fé cria o desejo, né? Você tem a certeza, você fala, eu vou conquistar. Isso é fé. Então você visualiza o que você quer. Creia que aquilo já é seu, porque ele vai se materializar. Vai se materializar, tá bom? A lei da atração é uma força invisível que nós criamos dentro de nós, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, ativa uma vibração. E essa vibração é como um imã que traz as coisas para nós. O como não é com a gente, o como é com Deus, o universo, né, com o nome que você quiser dar, porque Deus para nós, ele tem vários nomes em várias religiões. Então, acredite, porque o seu sonho irá se realizar, assim como o meu. Não se esqueça, esse é o primeiro vídeo na sequência de 3, porque esse é para dizer como eu adquiri. Agora tem os próximos passos, tá bom? Que eu vou trazer nos outros vídeos. Se inscreve no meu canal, ative as notificações para quando eu subir os próximos vídeos, a plataforma te avise que tem vídeo novo no canal, tá bom? Fica com Deus. E se você quiser saber mais sobre a lei da atração, eu vou deixar aqui embaixo o link de livros maravilhosos que eu estudei, tá bom? Que através desses livros eu mergulhei nesse mundo da lei da atração e lá você vai entender profundamente
como que a gente consegue fazer essa magia acontecer, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.